E aí, galera? Tudo sussa na força? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo do terror. Mas não é qualquer terror, não. Prepare-se para conhecer 5 histórias reais de terror que vão te deixar arrepiado. Histórias de arrepiar os pelos do braço. Daquelas que te fazem questionar se você realmente está sozinho em casa. Aumente o volume e apague as luzes, porque o clima vai ficar tenso. Nossa história começa em uma pequena cidade no meio dos Estados Unidos. Uma cidadezinha pacata, sabe? Daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde você deixa a porta destrancada e a vida segue tranquila. Só que essa tranquilidade toda foi completamente abalada por conta de um caso bizarro. Um caso que até hoje ninguém conseguiu explicar direito. A possessão demoníaca do pequeno David. David era um garoto comum, como qualquer outro. Gostava de brincar na rua. Era um ótimo aluno, querido por todos. Mas tudo mudou quando ele começou a agir de forma estranha. David passou a ter surtos violentos. Falava em línguas que ninguém entendia. Sua voz mudava, ficava gutural, irreconhecível. Os pais, desesperados, levaram o garoto a vários médicos, mas nenhum deles conseguia explicar o que estava acontecendo. A situação se agravou cada vez mais. Os objetos se moviam sozinhos. Sombras pareciam perseguir a família pela casa e David, coitado, parecia estar em constante sofrimento. A família, sem ter mais para onde correr, resolveu chamar um padre. O padre chegou, viu o estado do garoto e imediatamente percebeu que não se tratava de um caso qualquer. David estava possuído por uma força maligna. Nosso segundo caso macabro nos leva para as profundezas de uma floresta densa e sombria, no noroeste do Pacífico. Uma floresta conhecida pelos moradores locais como Floresta Sussurrante, devido ao som constante do vento assobiando entre as árvores. Em uma noite chuvosa de outono, a família Peterson, composta por John, o pai, Mary, a mãe, e seus 2 filhos pequenos, Liam e Emily, decidiram acampar na floresta. Eles queriam passar um fim de semana diferente, longe da cidade e mais perto da natureza. Montaram sua barraca, fizeram uma fogueira e, enquanto as crianças brincavam, John e Mary aproveitavam para relaxar. No entanto, à medida que a noite avançava, uma sensação de inquietude e medo começou a tomar conta deles. Sussurros incompreensíveis pareciam vir de todas as direções. John tentou se convencer de que era apenas o vento, mas no fundo, ele sabia que havia algo de errado. Na manhã seguinte, John acordou e percebeu que estava sozinho. A barraca estava aberta, a fogueira apagada, e Mary, Liam e Emily haviam desaparecido. Desesperado, John procurou por sua família durante horas, mas não encontrou nenhum vestígio deles. A polícia foi chamada, mas apesar de uma busca intensiva, nenhum sinal da família Peterson foi encontrado. O caso se tornou um dos maiores mistérios da região, deixando todos se perguntando o que teria acontecido com a família naquela noite fatídica. Capítulo 3. E se eu te dissesse que existe uma casa, uma mansão imponente e assustadora, que ninguém consegue vender? Uma casa que já foi palco de tragédias inomináveis e que agora está presa em um ciclo infinito de dor e sofrimento? Essa é a história da Casa Blackwood, localizada nos arredores de Londres. Construída no século XIX, a casa já pertenceu a inúmeras famílias, mas nenhuma delas conseguiu permanecer ali por muito tempo. A Casa Blackwood tem uma reputação terrível. Moradores relatam ter visto vultos perambulando pelos corredores,
portas se fechando violentamente, vozes sussurrando seus nomes e uma sensação constante de serem observados. A história da casa é marcada por suicídios inexplicáveis, acidentes bizarros e até mesmo assassinatos brutais. Corretores de imóveis se recusam a listar a propriedade e aqueles que tentam ignorá-la acabam se arrependendo amargamente. Dizem que a casa se alimenta do medo e da infelicidade de seus moradores, aprisionando suas almas atormentadas para sempre. Capítulo 4. Preparem-se, porque nossa próxima parada é de gelar o sangue. Vamos até os corredores abandonados do Hospital Cranbrook, um lugar onde a dor e o desespero ecoam pelas paredes. Construído no início do século XX para abrigar pacientes com doenças contagiosas, o Hospital Cranbrook logo se tornou um símbolo de medo e sofrimento. As condições precárias, a falta de recursos e a superlotação transformaram o hospital em um verdadeiro inferno na Terra. Histórias de negligência médica, experimentos macabros realizados em pacientes e mortes dolorosas assombram o local até hoje. Após décadas em funcionamento, o hospital foi finalmente fechado. Mas dizem que as almas atormentadas dos que morreram entre aquelas paredes nunca encontraram paz. Moradores relatam ter ouvido gritos lancinantes vindos do interior do hospital abandonado. Vultos de médicos e enfermeiras perambulando pelos corredores e uma sensação opressiva de que não se está sozinho. A atmosfera pesada e sombria do local é suficiente para afastar os mais corajosos. Capítulo 5. Para finalizar nossa jornada macabra, vamos falar de um objeto aparentemente inocente, mas que esconde um segredo sinistro: a boneca Annabelle. A história de Annabelle começou nos anos 70, quando uma estudante de enfermagem chamada Donna ganhou a boneca de pano de sua mãe. No início, Annabelle parecia ser apenas um presente carinhoso, mas logo Donna e sua colega de quarto, Andy, começaram a notar acontecimentos estranhos. A boneca mudava de posição sozinha, aparecia em cômodos diferentes e bilhetes escritos com uma caligrafia infantil começaram a aparecer pela casa. Assustadas, Donna e Andy buscaram ajuda de um casal de demonologistas, Ed e Lorraine Warren. Os Warren concluíram que Annabelle não estava possuída por um espírito humano, mas sim por uma entidade demoníaca que pretendia possuir Donna. A boneca foi levada para o Museu Oculto dos Warren, onde permanece até hoje, trancada em uma caixa de vidro benta. Dizem que Annabelle ainda é extremamente perigosa e que qualquer um que desrespeite sua história pode sofrer consequências terríveis. E aí, sentiu aquele friozinho na espinha? Essas foram 5 histórias reais de terror que certamente vão te fazer pensar 2 vezes antes de apagar as luzes. Mas cuidado, não deixe que o medo te domine. Lembre-se que a realidade pode ser muito mais assustadora do que a ficção. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias arrepiantes. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos, se tiver coragem. Até a próxima!